Entre o louco e o gênio, só se distinguiria unicamente a capacidade de administrar a própria lucidez. Tenho trabalhado diversas vezes aqui no canal todos os mecanismos e formas de controle exercidas sobre nós enquanto população e sociedade. Agora eu gostaria de diferenciar, trazendo um pouco mais de soluções práticas, assumindo e reconhecendo o quanto a nossa personalidade, nosso eu ideal criado, assim, da ser, ou o que a gente pensa ser, é moldado pela questão do mundo, pela questão de propaganda e imprensa, que a gente não dá a devida atenção do quanto nos molda. Nada vai nos garantir que a nossa escolha não é uma prisão disfarçada de preferência. Kant, na sua época, impacta toda a sociedade dizendo que a liberdade, no fundo, contraditoriamente, é fazer tudo aquilo que não se quer. O que, porra, soa absurdo e louco, né? Cogitar que, caraca, mas o ideal não seria se fazer o que quer, mas uma vez que fizemos tudo aquilo que queremos, somos escravos daquele desejo e não alguém que realmente está fluindo sem uma motivação imposta. Vou retomar da ideia de pergunta de quem você é. Você não faz parte do que é a sua mente, você não é o seu corpo, você é o observador por detrás de tudo isso. Você é a pessoa que em silêncio observa e pondera se aquilo é certo ou errado, como quem pensa. Esse pensamento faz sentido? Que pensamento invasivo foi isso aqui? Não é legal, eu realmente pertenço a isso? Por isso, então, está acima daquilo. Alguém que analisa outra coisa tem que estar de fora. Você não consegue analisar uma luta por de dentro do ringue, com a visão ampla. Nosso corpo formado por 70% de água, um aglomerado de seres vivos que estão habitando na gente, sejam desde microscopicamente, costuma confundir muitas das vezes os conceitos de mente e consciência, que são coisas completamente diferentes. A consciência, chamada pela ciência natural, é o que nós, espiritualistas, chamamos de alma, chamamos de éter. A espiritualidade, tanto quanto a teologia e até mesmo a física quântica, ela é a única que consegue resolver questões das quais o próprio homem não consegue acessar ainda, tais quais famosas a ânsia de ter e o tédio de possuir. Vamos comprovar e levar boas escolhas hoje para integrar esse nosso eu superior ou até mesmo original. O corpo, para além de uma grande máquina, é um excelente receptor de energia, uma antena. Fato evidente disso, além dos preceitos universais de energia, né, que tudo compõe, observamos, por exemplo, o processo de agricultura. As plantas, elas derivam e elas crescem de acordo com a emanação de fótons, de luz do sol, que abastecem ela no processo de fotossíntese, dando assim a substância para produzir o seu próprio alimento. Ela produz através da energia e a partir disso ela cresce. Animais consomem ela, ou próprias pessoas que são veganas, que comem diretamente, e daí nós temos a substância através daquela energia que vai se passando. A grande presença visível, literalmente até, da energia é nos processos de visão. A visão é a gente enxerga a luz refletida em um objeto que chega até nossos olhos e é produzida a nossa imagem na mente. O olho é simplesmente um canal para tudo isso. Então, no final das contas, a gente vê que os nossos sentidos, geralmente, eles divergem nisso. O nosso ouvido, que capta os sons, o som em si é uma vibração que já existe. Você sendo surdo ou não, o som ele está acontecendo, você ou recebe ou não percebe ele. Agora, a visão em si é uma criação da nossa mente, tanto por isso pessoas com certo grau de deficiência não enxergam todas as cores, enxergam de forma daltônica. Eu vejo determinadas cores, por exemplo, existem cores as quais a gente não enxerga, como infravermelho, que vem do sol, ultravioleta, mas pensado no que seria a cor de fato, a cor que a gente vê no objeto é tudo aquilo que o objeto reflete. A camisa, ela não é vermelha, ela reflete a luz vermelha, ao contrário dela, que absorve todas as outras cores menos a vermelha. E os nossos olhos recebem isso, mas poderíamos mesmo afirmar que a realidade que somos nós humanos vendo é a que verdadeiramente é? A física quântica já nos explicou que tudo que se há vibra de alguma forma. Na sua forma particular, claro, dependendo do seu objeto, da sua intensidade, do seu formato, tudo corresponde assim como mesmo o som. O som ele é dividido, para quem estuda física, nas categorias vibração, frequência, formato de onda e timbre, que é o que dá a característica da minha voz não sendo a do pouso do rodo. Então, pensemos que esse objeto, por mais que a gente imagine que ele está parado, ele não está parado. Não é porque eu estou mexendo, é porque aqui há átomos, aqui há vibração nele. Você falou, deu conceito, expandiu minha consciência, mas aí, eu quero saber quem é essa consciência, expandiu, quem sou eu? Você, no final das contas, é a própria consciência, você é a vitalidade em si, você é o que anima a fantasia que veste, que é o corpo.
que é a mente. Você é a essência por trás disso. Fazendo um parênteses com a ideia do hinduísmo, eles vão trazer para nós, nos conceitos védicos já básicos, a ideia de prana, que seria, traduzindo, a ideia, uma vez que a gente percebe que sem oxigenar o cérebro, a gente perde consciência, a gente não para de ter o cérebro pensando e funcionando, a gente não para de ter o corpo nas suas padronizações, a gente perde lucidez. A respiração é consciência, não é? A respiração é um processo muito mais importante do que a gente costuma atribuir. Geralmente a gente inspira de maneira errada. Dizer que pelo menos a gente por 60 minutos todos os dias fizesse uma respiração da maneira correta, uma respiração diafragmática, focando a nossa expansão do abdômen na inspiração e na exalação o encolhimento dele natural, para que a energia circule pelo seu corpo de forma natural. Você tem meridianos cravados, chamados nadis, que precisam circular e tanto por isso ocasionam um monte de situações maléficas para o seu corpo, tanto quanto dores e até mesmo doenças. Eu ter percebido em algum momento, enquanto conversava com um amigo, que vocês, naquele momento ali de confluência de ideia, você pensou numa mesma coisa que ele não precisou ser dito. A telepatia, para além de que é algo artístico, cinematográfico, ela é real, ela é algo que acontece. Tanto a nossa mente, tanto o nosso coração possui um grande campo eletromagnético principal e maior do coração, 5 vezes maior até. A neurociência já confirmou que há sincronias de ondas cerebrais, que também são pulsações elétricas neurais, entre as pessoas com quais nós interagimos por muito tempo. E assim nos assimilamos, acabamos criando, além de vínculo, neurônios espelhos. A gente acaba agindo igual àquelas pessoas em algumas coisas. O efeito placebo ele só é um conceito simplificado humanamente do que seria de fato a criação da realidade. Para todos aqueles que trabalham e estudam sobre manifestação, lei de suposição e tudo que deriva disso, leis herméticas, qualquer estudo espiritual, sabem que a todo momento estamos manifestando a nossa realidade ao redor, 3D, enquanto espíritos que estão habitando uma realidade material, nós temos o poder acima disso de controlar tudo através de vibrações, que é como o universo responde. O universo ele entende intenções, o universo ele capta não aquilo que você pede, mas aquilo que você alimenta. Com o cientista chinês, que ao pegar 2 copos de água diferentes, ele dividiu em diferentes espaços e para cada um ele mandou uma forma diferente. Para um ele elogiou, parabenizou, felicidade, parabéns. Para o outro ele xingou, horrorizou, criticou, mandou se for. E você observa que microscopicamente analisado, eles têm formatos diferentes de molécula. Dizer para mim que as nossas palavras e intenções, reverberações e emoções não impactam a realidade material. Só não crê nisso quem ainda não está no processo de reconhecer com responsabilidade seu poder absoluto. A nossa glândula pineal é a responsável pela produção de melatonina, aquela que regula esse hormônio do sono e permite com que a gente, se ausentando de luz e ficando no escuro, seja melhor produzido. E ela também é responsável por estados de transe, que pode ser tanto em sono, tanto em meditação, o que gera a abertura do subconsciente, a nossa parte mental, a qual não acessamos, mas tudo está armazenado. O que se há no mundo contém uma informação. Então, por exemplo, analisarmos essa bola de basquete, ela tem uma coisa, uma bolice de basquete nela, sabe? Ela tem uma propriedade que a diferencia de tudo que não tem mais. Tem algo que só tem especificamente nela. Dessa forma, você pode achar engraçado, mas quando eu falo que tem humanidade enquanto humano, você naturaliza. Você não acha estranho uma criança falar que ela tem criancice, agora uma bola tem uma bolice? Você acha estranho. O que você considera acaso é algo qual você ainda não descobriu a causa. Porque nada no universo é por acaso, nada é livre de pulsão, nada é livre de start inicial. Tudo depende de um porquê, princípio da ação e reação já falada por Newton. Nossa, falei igual Bolsonaro agora. Já falada por Newton. Acima de tudo seria Deus, o chamado motor universal de tudo, que está como a inteligência suprema e causa inicial de tudo que conhecemos. Percebemos numa visão mais próxima do panteísmo, a qual eu creio, que somos fragmentos de Deus, porque se partirmos oriundamente dele, derivamos também alguma participação e DNA, entre aspas, dele em si, sabe? É como um filho que herda o gênio do pai. Tudo que há contém
participação e DNA de Deus. E a força geradora de tudo. E só assim poderia ser dito na própria metafísica que, como para algo criar algo, ele tem de estar acima disso. E a única forma de existir o que se existe seria um ser que está além do tempo, da matéria, que tudo está presente e que tudo vê. Porque como algo que participaria dessas condições, como algo que é material, como é que algo material gera algo material? De tudo isso. E Deus é essa coisa imensurável. Tanto faz, no final das contas, se você acredita ou não em Deus. O grande fato é que isso é algo individual, isso tanto faz mesmo. O próprio ateísmo em si, como eu dito, é uma opinião em si, é uma visão de mundo que não é por uma teorização de algo, ele é mais pela negação de outro algo, sabe? Ele é pela refutação da teologia, de repente, do teísmo. Mas ele não é uma comprovação de nada também. A ciência não vem para ser a inimiga da espiritualidade. No final das contas, eu considero a espiritualidade o mais alto grau de ciência. A materialidade e nossa humanidade, tudo, como vai dizer também Kant, tudo que pudermos entender de Deus vai ser traduzido na linguagem humana. Porque como nós poderíamos compreender? Como é que você vai explicar para um jacaré que você é humano, por exemplo? O jacaré, ele me vê como William? Não, ele não me vê como William que vai no foco e faz a psicologia, ele me vê como uma presa. Ele vê outro jacaré possivelmente como irmão e assim ele vai vendo. Já você que é meu amigo e me vê daí, me vê como William, que fala merdinha aqui, que pensa, que não sei o que. São visões diferentes dada a realidade daquela pessoa. O jacaré ele não tem essa percepção. Como você, considerando um conceito de algo além do tempo, que o tempo não existe, além do espaço, além de matéria, quer encaixar na sua concepção intelectual uma concepção dessa. Não é possível isso. Você mal consegue resolver o teorema de Pitágoras, porra. Tu quer? Somos genuinamente sinceros, vamos conseguir olhar com neutralidade e perceber que a nossa realidade de hoje tem tudo a ver com aquilo que a gente alimentou. Não necessariamente aquilo que você queria de fato, mas pensemos que quando você deseja algo, você está assumindo de maneira quântica que você não tem aquilo. Quando você corre atrás de algo, você está correndo porque aquilo não está já perto de ti. Se tu quer um carro, porque tu tem uma garagem vazia. Se você já tem um carro na garagem que é outra, porque você tem mais espaço vazio. Tudo que você deseja remete a uma falta. Então você já está assumindo a falta antes de ter e por isso não tem. Você não é querer que te faz ter, é se tornar. Você tem tudo aquilo que você é, não o que você quer. E só explicando um pouco o conceito, caso você não tenha ouvido ainda sobre ele, o tempo ele não existe em si, porque a teoria da relatividade propõe, já desde Einstein, que numa velocidade da luz, numa nave, você conseguiria passar muito menos tempo do que alguém que passou na Terra. Vamos supor que na Terra passaram-se 40 anos e dentro da nave esse tempo muda, sabe? 40 anos, o cara da Terra envelhece 40 anos, fisicamente, na percepção dele passaram isso, e dentro da nave o cara ele sente passar muito mais rápido e nem sequer envelhece o tanto que aquele. Torna e ele muda o tempo que passa numa alta velocidade. O fato de que só existe o momento presente. O passado é memória, o passado é registro, é HD. O futuro não se chega nunca. Ah, mas e no futuro? Nunca vai chegar no futuro. Vou dar um exemplo. Vamos pensar de uma forma bem besta que isso aqui é uma cápsula e você está aqui dentro, como se essa cápsula representasse o presente. Aqui então na teoria é o passado, né, para trás, e aqui é o futuro. Você está em constante ida. Deixa eu ir para cá para pegar. Você está em constante ida. O futuro, ele vai andando junto. O futuro é minha mão. Ele vai andando, você não chega aqui. Ele vai andando junto. Você nunca chega no futuro. E você nunca está no passado, porque você só está eternizado no presente. Dito isso, você tem total poder de se assumir o seu espírito e a sua consciência natural, tirar o poder de tudo aquilo que já não existe fora a sua mente, se você se tratar em terapia ou conseguir se curar de fato, e iniciar uma nova identidade que reverberar e que vai responder às suas vibrações novas. Caralho, foda. Pense. Tudo no mundo é inconstante, você não sabe a ordem que ele leva. Você pode estar aqui do nada ver um carro te atropela, você pode estar aqui do nada acontece uma coisa, você não tem controle de nada lá fora. A única coisa que você controla, e às vezes, mas você pode controlar mais, é você. E o seu melhor amigo, a única pessoa que vai estar com você sempre é você. Isso não é um papo pessimista.
A única coisa que poderia te fazer mal pensando sobre isso seria se você não fosse uma boa pessoa nem uma boa companhia para você. Porque por que então você trata tão mal a única companhia que nunca te larga? É até uma frase engraçada. Sempre que eu ia, eu tava lá. É exatamente isso. Mas se você espera que outras pessoas te abracem, sejam gentis, quando a pessoa que está com você é aquela que você mais... Quando a gente escolhe uma nova realidade, um novo comportamento, um novo fazer, a gente está sim sofrendo na mudança e tudo aquilo que é novo assusta, mas antes, escolha a sua dor. Infelizmente é isso, ou felizmente, escolha a sua dor. Você prefere a dor de algo que vai se manter machucando por toda uma vida, repetidas vezes? Ou você prefere uma dor, entre aspas, de algo que você ainda não conhece, mas que vai te levar à glória do que você quer? O potencial é infinito, cara. Não existe teto para metamorfose ambulante, tá ligado? Você, para física quântica, para representação energética que você tem aos olhos do universo, não é algo dotado de limites. Esses limites são limites mentais que foram impostos por outros. Livre-se deles da melhor forma. Busque estudar particularmente espiritualidade, vá se tratar, faça psicologia, terapia, vá atrás das leis herméticas, estudo de alinhamento, de chakras. Cuide você mesmo, por favor, lhe peço, daquilo que você ouve, expressa, fala, se permite receber, absorver do mundo, sabe? Comece a considerar um olhar mais observador, como instrui a meditação, de neutralidade com as coisas, de não pertencimento. Pensemos que tudo é neutro e a gente atribui uma visão sobre aquilo. Esse livro pode ser para mim uma merda, pode ser para aquele cara uma maravilha. O que dita se ele é bom ou ruim? Nada. Simplesmente ele não é nem bom nem ruim. O dinheiro é só papel. A gente atrela valor a ele. Se a gente pegar um pedaço de pão e der pro cachorro, é muito mais valioso. Eu já até disse no canal. Então, ao desapegar de algo, a não idolatrar algo, a não pôr como idolatria algo longe de você e se rebaixar, você bota em mesmo nível e atrai. Porque quando você distancia algo na sua percepção, eleva, nada mais sobra do que você ajoelhar para aquilo. E para você que por algum acaso não acredita, não concorda com o que eu disse, simplesmente não tem muito o que fazer, eu tentei pelo menos, agradeço a atenção. Em desafio também a passar pelo menos meses reclamando com intenção, com força, com ódio, falando, por exemplo, estou doente, odeio meu braço vai cair, meu braço dói, meu braço é horrível, imaginando. Faça isso. Eu não dou uma semana para que você sinta algum incômodo ali. Mas tudo bem, quem sou eu para falar alguma coisa? Albert Camus vai dizer que a única forma de nos lidarmos com um mundo que não é livre seria nos tornarmos tão absolutamente livres que a própria existência seria um ato de rebelião.